Olá, meu nome é Bruna Torlai e eu queria, antes de mais nada, saudar a todos vocês que tiveram aí essa atitude de participar de um congresso que procura difundir conhecimento e proporcionar a cada um de vocês a busca pelo aperfeiçoamento espiritual, aquilo que realmente está ao nosso alcance. Em primeiro lugar, é o aperfeiçoamento de nós mesmos. E sem o autoconhecimento e o conhecimento do mundo no qual nós nos inserimos e dos mundos que originaram esse mundo que hoje é o nosso, sem isso, toda a possibilidade de aprimoramento é impossível. Então, em primeiro lugar, todos vocês que buscam se aprimorar, parabéns e sejam todos bem-vindos para esse congresso do Movimento Brasil Conservador, cuja iniciativa eu gostaria de elogiar aqui. Para esse congresso, eu trago a discussão de um problema fundamental, o problema da exigência de moralidade na política. Essa exigência tem marcado todas as estratégias de grupos políticos na disputa pelo poder, justamente porque ela é algo claro na sociedade brasileira. O povo brasileiro espera encontrar moralidade na política. O povo brasileiro entende que a moralidade é um horizonte sem o qual toda política será sempre corrupta e nefasta. Corrupta não apenas no sentido de desvio de verba, mas corrupta no sentido de corrompida, de inviável, como a busca pelo bem comum e a tentativa de fazer valer essa definição de política como compartilhamento de valores que são de fato comuns a uma sociedade. A exigência de moralidade na política, contudo, nós devemos nos perguntar: ela é possível? A exigência é legítima? Nós sabemos que sim, mas é preciso se fazer essa pergunta, entender por que ela é legítima. Em segundo lugar, se ela é possível. E dada essa resposta, se ela é possível, se ela não é, a gente tem de entender em que medida ela é ou não possível. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Então, em primeiro lugar, de onde é que vem essa nossa exigência de moralidade? Um dos pilares da civilização ocidental, vocês sabem, né, e o próprio Papa Bento XVI deixava isso claro, um dos pilares é a filosofia grega. A filosofia grega, tudo isso que a gente chama de direito romano, né, mas esse mundo jurídico romano, e, evidentemente, a cosmovisão judaico-cristã, né, toda a cultura judaico-cristã, mas, sobretudo, isso que a gente chama de monoteísmo, né, essa ideia de Deus, a crença em Deus, a fé em Deus e tudo isso que vai proporcionar, inclusive, as várias vertentes do estudo da teologia. Né? Mas quando a gente fala de cosmovisão judaico-cristã, a gente está falando de ter como princípio a ideia de que os seres humanos são frutos da criação, que há um autor do mundo, há um criador, e é com base neste princípio que a gente pode entender até isso que a gente chama de natureza humana. E por que é tão importante a gente ressaltar o papel da cosmovisão judaico-cristã? Porque é ela que nos permite sustentar a percepção de que nós somos parte de um todo, que há um desenho do mundo, que o homem tem uma finalidade nesse mundo. E aí a gente consegue entender os nossos próprios sentimentos morais. Então a filosofia grega é fundamental, mas a cosmovisão judaico-cristã também é. Por outro lado, a gente não conseguiria entender o mundo político e o mundo das instituições em que a gente está imerso sem entender o direito romano. Voltando então à filosofia grega, na filosofia grega a gente tem algo que se perdeu nas filosofias modernas. O que é esse algo? É o consenso moral. Havia consenso moral e todo esse consenso moral girava em torno da educação da virtude. E o que é
a ideia de virtude. Quando você diz, olha, a natureza humana é capaz de buscar a virtude, por mais que ela seja marcada pelo vício. Significa que nós não necessariamente somos uns desgraçados prontos a um fazer o mal para o outro. Não. A natureza humana não se resume a isso aí, não. Nós somos capazes de reconhecer o bem. O bem é uma ideia objetiva comum a todos nós. E com base nessa ideia objetiva, a gente sabe o que é o agir correto. E porque a gente sabe o que é o agir correto, nós podemos exigir de todos aqueles ao nosso redor que ajam corretamente. Nós podemos sim estabelecer leis que recordem os homens de qual é esse agir correto. Nós podemos inclusive esperar que essas leis que nós estabelecemos para recordar os homens de qual é o agir correto, ajudem os homens a se colocar no caminho da virtude, enquanto eles não têm a maturidade suficiente para agirem assim como que automaticamente, ou seja, por hábito. E nós somos aquilo, Aristóteles definiu isso faz tanto tempo, nós somos o que nós fazemos, nós somos os nossos hábitos. Por isso que educar a virtude significa praticá-la. Quando você pratica a virtude, você se coloca você traz para sua vida esse constante agir bem. E esse constante agir bem torna-se sua natureza, é internalizado. Né? Tem uma metáfora muito legal que é usada pelo Plutarco, outro autor antigo. Leu muito Platão, muito Aristóteles, os históricos tiveram acesso a tudo, né? E o Plutarco, ele, no tratado chamado Sobre a Educação das Crianças, a primeira imagem que ele usa nesse tratado é do bastão do comediante. E ele usa justamente essa imagem para retomar essa ideia fundamental, que está tão bem estudada, tão bem delineada na Ética Nicômaco de Aristóteles, mas era uma ideia forte no mundo grego, forte na cultura grega. A ideia de que se você não se emenda a tempo, justamente porque nós somos o que nós fazemos, é como se você tivesse perdido aí para a sociedade. E aí o Plutarco evoca a imagem do bastão do comediante, né? Ele diz, o bastão do comediante, a força de ele sempre fazendo tal coisa, né? Ele está sempre curvado, até o ponto que não tem mais como endireitá-lo, né? Então, se você age mal, isso se torna um hábito. E aí você vai se distanciando cada vez mais de ter uma conduta correta. E a correção, a conduta direita, vem justamente da imagem de um bastão que não foi curvado, que é o bastão do comediante, né? Aquele bastão curvado. A regra de vida, portanto, o horizonte moral, o consenso dos gregos é o seguinte: o bem é uma ideia objetiva, e se a gente se colocar na linha daquele que age perseguindo o bem, nós seremos boas pessoas. A partir do momento que a gente se desvia, a gente vai estar estimulando um conjunto de costumes, um conjunto de hábitos que nos desvia, talvez até definitivamente, do caminho do bem, porque a gente vai estar tão habituado a agir mal que a gente já nem sabe o que é agir bem. Assim, um exemplo prático, Renan Calheiros. Vocês acham que ele tem alguma ideia do que seja perseguir o bem comum? Considerando que ele é fruto da tradição patrimonialista brasileira, que significa usar a política para projeto de poder pessoal e manutenção dos objetivos pessoais, né? Você usa o Estado para quê? Simplesmente para manter o poder da família dele. Tá? Ele é um exemplo de como o hábito, por isso que eu falo, a tradição é algo bom em si. Tradição é um elemento vital da política justamente porque ela é arraigada
e é dificílima de ser corrigida quando ela é algo ruim. E, felizmente, a tradição, que é boa, que é saudável, felizmente ela fica de pé. Tá? Então, para o bem ou para o mal, a tradição é o elemento principal da política, é um elemento vital da política. Se você não entende que a tradição é forte, você vai cair nessa lenga-lenga de intervencionista, de revolucionário, essa gente biruta, que acha que você estabelece um ideal via razão, né? Racionalmente você estabelece o que deve ser o mundo, passa a tábula rasa, destrói tudo e pega e faz voar. Não, não funciona assim. Tá? Não funciona assim. Então é um elemento de sabedoria política entender a força da tradição. Essa ideia de que conservadorismo é a exaltação da tradição, ela é um pouco equivocada. Não é isso. A questão é que as tradições, justamente porque elas são fortes e estão arraigadas, é ilusório você achar que você pode vencê-las. Então vamos supor aqui, no caso da tradição política brasileira, que tem esse ingrediente horroroso, que é o patrimonialismo. A gente consegue superá-lo de uma hora para outra só porque a gente quer? Não, porque é um elemento que está arraigado na nossa tradição aí há pelo menos 100 anos. Então, justamente por isso, é urgente ter paciência. Por quê? Porque a tradição é forte. A partir do momento em que a gente começa a consolidar uma outra tradição, a reavivar a tradição da moralidade e do bem comum, que já pertenceu à política brasileira, então, vai lá, faz parte da nossa memória coletiva. A partir do momento que a gente revitaliza essa tradição, a gente consegue, talvez, fazer com que ela supere em força esse outro elemento tradicional da política brasileira, tá? Mas é preciso que a gente revitalize isso, que a gente recorde as pessoas que isso também pode ser política e que isso já foi política na época do Segundo Império, vocês sabem. Tá? Então, esse é o ponto. E isso tem tudo a ver com essa sabedoria antiga de que nós somos o que nós fazemos. E se você passa uma vida toda preso a maus hábitos, repetindo maus hábitos, no final das contas você é um bastão encurvado que já não pode ser endireitado. E aí, nesse sentido, o bem é um horizonte. Ele existe objetivamente. Nós podemos, portanto, exigir daqueles ao nosso redor que hajam bem. Contudo, a gente não tem garantia nenhuma que as pessoas vão agir bem, mesmo sabendo podendo saber o que ele é, porque as pessoas têm de se educar, têm de praticar a virtude para educar a si mesmas. E é por meio da prática constante e não de um ideal. Não basta saber o que é o bem, é preciso praticá-lo. Tá? Ética é isso aí. E a gente vai ter boas pessoas, a gente vai ter uma política equilibrada e saudável, isso quando a gente tiver um número consistente de pessoas educadas para a virtude participando da política. E, ao mesmo tempo, a revitalização, evidentemente, é o que essas pessoas procuram fazer. Né? A revitalização da tradição da meritocracia, da tradição do bem comum como horizonte, da tradição de respeito à própria soberania nacional, que estão como que nubladas na memória coletiva, mas elas podem ser revitalizadas. Né? E quando a gente fala de restauração da cultura, é de tudo isso que a gente fala. A política é um elemento da cultura. A cultura é mais importante que a política, por quê? Porque a cultura contém a política. Política é um elemento, um registro. Tá? A política é um registro da política. Ela é da cultura. A cultura é maior. E o todo, quando a gente se preocupa com o todo, automaticamente a parte será restaurada também. Né? Daí a necessidade de a gente realmente elogiar constantemente as pessoas que percebem que a cultura é mais importante que a política. Daí a necessidade de a gente constantemente elogiar o trabalho, por exemplo, de editoras que trazem à tona as obras que contêm essa sabedoria, que é fundamental. A ideia de que o bem é algo objetivo. Por isso, sim,
nós podemos tê-lo como horizonte ético e até horizonte da política. Contudo, enquanto, do ponto de vista ético, nós temos virtudes cardeais que nos orientam, no campo da política, toda a política, ela pode ser orientada por uma virtude cardeal essencial, que é a da justiça. E no livro 5º da Ética Nicômaco, que recebeu um brilhante comentário do Tomás de Aquino, que comenta, aliás, toda a obra de Aristóteles, inclusive o livro 5 da Ética Nicômaco, ali a gente tem um discernimento, uma diferenciação feita por Aristóteles quanto às formas de justiça. E o que ele diz essencialmente é: a justiça é o horizonte da política, é aquela virtude que serve como horizonte da política. Por quê? Bom, nós seremos justos necessariamente, nós somos justos com quem? Com aqueles que nós não necessariamente amamos, né? Quando a gente ama uma pessoa, a gente abre mão de coisas para nós, né? Nós abrimos mão de nós mesmos pelo bem da pessoa, né? É o caso dos pais com os filhos, é o caso que nós temos com os familiares, com as pessoas que nós amamos, com os nossos cônjuges, né? O amor, ou no campo do amor cívico, né? A amizade é aquilo que dispensa qualquer reflexão sobre a justiça, porque naturalmente a gente vai fazer o melhor por aquela pessoa, a gente vai fazer até mais do que o bem, a gente vai fazer tudo por ela. Só que nós não somos amigos de todos, certo? A amizade é aquele, né, aquele idem nole idem vele, é aquilo, tá baseado na identificação, tá baseado na empatia. Veja, você quer as mesmas coisas, né? Você persegue as mesmas coisas. Então a amizade é uma afinidade e é impossível que a gente se afine a todo mundo. Isso não é assim que funciona. As pessoas por quem nós temos amizade, nós sempre seremos bons com essas pessoas. Mas e aquelas pessoas por quem nós não temos amizade? É possível agir bem com essas pessoas? E Aristóteles diz, claro que é. Se você é um homem justo, você vai agir bem com todo mundo, não apenas com seus amigos. E é justamente por isso que a justiça é a virtude cardeal que orienta a atividade política. Tá? Então, nesse sentido, a virtude é aquilo que faz, a justiça é aquilo que permite que a gente haja bem com o próximo, independente de ter por ele um sentimento especial de amizade. Você pode ser um homem justo, e os justos são aqueles que por direito devem, podem e o farão melhor do que todos, devem e podem conduzir a cidade. Por quê? Porque se eles são justos, eles sempre serão equânimes, darão a cada um que é seu, o que absolutamente não significa partilhar, dar a mesma parte para todo mundo. Equidade não tem nada a ver com igualdade. Equidade é dar a cada um o que lhe compete, e isso é ser justo. Então, o conceito de justiça da esquerda ele é completamente deturpado. É o conceito matemático vulgar. É um conceito errado. Tá? Muitas vezes as pessoas não entendem aqui no debate político. Sim, a ideia não é a questão de minha opinião é que justiça é isso. Não, justiça é uma coisa só. Equidade é uma coisa só. Certo e errado são coisas facilmente discerníveis. O conceito de justiça vulgar, baseado numa matemática rasteira usada pela esquerda, é errado. Justiça é equidade, é você dar a cada um a parte que lhe compete. Ainda que o mundo fosse tão rico, mas tão rico, que todo mundo pudesse ser milionário, e obviamente tivesse a vida carregada de trabalho para sustentar isso, e alguém oferecesse para mim, olha, nós vamos dividir esses bilhões do mundo entre todo mundo. E aí tá aí os seus bilhões. E eu diria, tá bom, mas o preço para isso é o quê? Qual que é o custo disso? É eu não ter tempo livre? É eu não ter tempo livre para cultivar minha consciência? Muito obrigada. Por quê? Aquilo que para mim é o horizonte da felicidade
é a busca pela verdade ancorada no monoconhecimento, tá? Então, a parte que me compete, a parte que me faz feliz, não tem nada a ver com patrimônio material. Não tem nada a ver. Tem a ver com o tempo livre. Algumas pessoas buscam ampliação de patrimônio, propriedade, etc. Outras buscam outras coisas. Então as pessoas não são iguais, elas não têm interesses iguais. Você estabeleceu o critério econômico da quantidade de renda para definir o conceito de justiça, é burro, é equivocado, tá? É errado. E Aristóteles, evidentemente, que era uma mente sofisticada e genial, claro, não caiu nesse erro. Esse erro os modernos caíram. Os utopistas igualitaristas caíram nesse erro de reduzir a realidade à economia e resolver todos os problemas profundos da alma com uma partilha econômica baseada numa matemática vulgar. E dizer que isso é justiça, não. Justiça é você ser capaz, antes de mais nada, de entender a parte que compete a cada um. E essa parte vai muito além da distribuição de renda. Muito além. Essa parte tem a ver com honra. Essa parte tem a ver com dignidade. Essa parte tem a ver com liberdade. E os justos são plenamente capazes da atividade política, porque eles têm isso. A capacidade de entender o que pertence a cada um. A capacidade de não permitir que aquilo que compete a cada um seja usurpado de alguma maneira. E é por isso que eles são adequados à atividade política. Tá? Então, há virtudes específicas e esta virtude, que é a da justiça, é o próprio modelo a partir do qual a gente pode estabelecer uma carta legal do direito positivo, aquele direito escrito, que funcione. Por quê? Porque a justiça, sendo uma virtude cardeal, ela é reconhecida por todo mundo. A justiça, a ideia universal da justiça é uma realidade. Realidade que se efetiva no mundo cada vez que o homem justo age. E é daí que vem a nossa exigência de moralidade na política. O fato de essa ideia de justiça ser uma realidade no mundo também. Cada vez que o homem justo age, a justiça se evidencia no mundo, na prática, como realidade. Tá? E é por isso que a gente tem essa exigência, porque a gente sabe que é possível, a gente sabe que isso existe. Então, é possível exigir moralidade na política? Com toda certeza. É possível. E assim se conduziu a reflexão sobre a política da Grécia, atravessando a Alta Idade Média até chegar na Baixa Idade Média durante muitos séculos. Esse foi o horizonte da reflexão política. Contudo, as coisas mudam e o erro é algo que acompanha a trajetória humana por essa vida de superação permanente de conflitos, adversidades, com gotas de felicidade, que é a vida, né? Esse vale de lágrimas constantemente marcado pelo erro, pela dor, pelo abuso, constantemente marcado pela ignorância. E a ignorância leva ao erro, a ignorância leva à dor, a ignorância leva ao abuso. E ainda que o homem seja capaz de superar a ignorância, muitas vezes ele não educou a sua vontade para isso e ele se recusou. Ele é responsável por isso? Sim. Nós somos responsáveis pela nossa ignorância. Porque nós somos racionais. A nossa natureza, ela é distinta do ponto de vista ontológico daquilo que nós somos. Nós não somos animais. Nós somos seres racionais. A gente pode partilhar com os animais alguns elementos, como a gente partilha com todos os seres da natureza, porque nós somos corpo também. Nós somos matéria, mas nós somos espírito. Nós somos racionalidade. E desse ponto de vista, é tolo e errado comparar a atitude humana à atitude dos animais. Nós somos uma sociedade cooperativa como as abelhas? Não, nós não somos. Comparar os homens a abelhas é um dos erros comuns da modernidade, tá? Um erro
baseado na ideia de que sim, o ser humano é um animal. Mas não, nós somos seres racionais, que podemos ter em comum com os animais algumas coisas. Mas a nossa natureza é diferente. Por quê? Porque a nossa essência é a racionalidade. A nossa essência é o espírito. Nossa essência não é o corpo. Nossa essência é o espírito. Aquilo que nos individualiza, aquilo que nos torna únicos, aquilo que explica a nossa personalidade é o espírito único. Então essa é a nossa essência. E porque é o que nos define, não dá para dizer que nós somos animais, tá? Nós somos outra coisa. Daí que é animal racional. E, consequentemente, animal político. Né? Político porque é racional. Essa exigência de moralidade, e aí por que eu digo na política? Por que na política? Porque o que é a política? É o registro onde ocorrem as respostas aos conflitos humanos entre pessoas que não necessariamente são amigas, são ligadas por vínculos de amizade. Tá? A amizade é um elemento que torna a vida cívica perfeita, mas não há garantia nenhuma que todos os homens serão amigos, contudo, a gente pode saber que há homens justos. E a gente pode dizer, são os homens justos que vão nos guiar. Porque os homens justos, ainda que eles não tenham apreço por nós, eles serão incapazes de nos fazer mal. Esse é o ponto fundamental. E a partir do momento que esse ponto se perde, a tradição política do Ocidente, meu Deus do céu, ela vai de vulgaridade em vulgaridade, até chegar a todos aqueles atos escabrosos que a gente viu no século XX. Mas foi uma longa história, tá? E essa longa história, acreditem vocês, começa com fenômenos, com fatos paralelos. Por um lado, a gente tem a centralização de poder, que começa ali, no século XIII, 14, 15, 16, 17. No século XVI ela tá ali, estabelecida, mas vem de longe. Começa ali do século XIII, 14 principalmente. Algumas das famílias aristocráticas que conduziam vários povoados da Europa. Imagine uma Europa medieval toda descentralizada, em que o rei representava uma unidade, mas ele não tinha poder, de fato. Quem tinha poder eram os aristocratas por cada região. E ainda assim, o poder desses aristocratas não era sobre a vida dos camponeses, era simplesmente um poder de deter a terra e organizar a divisão do espaço, só. Quanto o camponês trabalhava era uma questão do camponês. Havia liberdade, tá? E descentralização. Mas famílias querem, evidentemente, concentrar poder. E essa busca por concentração do poder, ela vai se desenrolando na Europa, né? É a passagem de uma Europa feudal para uma Europa absolutista, ao mesmo tempo que uma ruptura com a escolástica se opera nas universidades europeias. O nominalismo passa a ser a corrente de pensamento que determina todo o ensino da filosofia na Europa. O nominalismo supera a escolástica tradicional realista, aquela da qual Tomás de Aquino foi talvez o maior representante. E aí, Tomás de Aquino, aristotélico realista, é, digamos assim, substituído como modelo por Guilherme de Ockham. Tá? E eu não estou comparando os dois, porque o Guilherme de Ockham é um simplificador, enquanto Tomás de Aquino aceita toda a complexidade do pensamento, aceita e procura compartilhar, por mais difícil que seja. E o nominalismo surge de uma loucura por simplificação. Mas quanto a quê? Quanto à explicação, como a gente conversa sobre o conhecimento humano. Né? O Gustavo Corsão, numa obra magistral, Dois Amores, Duas Cidades, essa obra é dividida em 2 livros e eu estou aqui me baseando no segundo livro, tá? No segundo livro, sobretudo no primeiro capítulo para as minhas próximas considerações. Gustavo Corsão, nessa obra, ele brilhantemente demonstra que o nominalismo
está na raiz de todas as filosofias modernas. E é preciso que a gente entenda isso para a gente entender por que é que a gente se perdeu o consenso moral. E perdendo o consenso moral, a gente tem Renan Calheiros fazendo política, tá? Eu vou chegar aí. E eu quero que vocês me acompanhem, que vocês confiem que a gente vai chegar lá. Aqui nessa obra, eu aprendi com esse brilhante, um dos mais brilhantes intelectuais do século XX no Brasil e um brilhante escritor, tá? Aproveito essa oportunidade que eu estou conversando com pessoas que gostam de conhecimento para indicar o Desconcerto do Mundo. Né? Recentemente, eu acabei introduzindo no meu curso permanente de leitura dos clássicos o Desconcerto do Mundo, que é uma obra de arte. E relendo essa obra, eu falei, caramba, o Corsão é o nosso grande autor que não levou o prêmio Nobel, né? Ele poderia ter levado se esse livro tivesse chegado à academia, se tivesse sido traduzido. Mas o Brasil parece ser ingrato com seus grandes intelectuais, né? E aí a gente precisou do Olavo de Carvalho, mais uma vez, para reabilitar o nome desse brilhante intelectual. E por que eu digo aqui brilhante intelectual? Gustavo Corsão é alguém que tem a envergadura intelectual semelhante à do Michael Oakeshott, tá? Que todo mundo lê aí, O Ser Conservador. O Oakeshott, ele tem um conhecimento profundo do pensamento moderno, das filosofias modernas. Profundo. E aí, quando ele escreve os seus ensaios, ele está imbuído desse pensamento, ele não precisa ficar citando, ele está completamente imbuído. No caso do Corsão, o Corsão não só tem esse conhecimento profundo do pensamento moderno, como ele consegue pensar sem se deixar levar pelas premissas do pensamento moderno. Ele consegue pensar sobre a modernidade livre dos vícios da modernidade, por isso que ele é extraordinário. E é nesse exercício que ele explica para nós que o nominalismo está na raiz dessas filosofias todas contraditórias. O nominalismo, que ele próprio define como ideologia, porque ele diz nominalismo é mais uma atitude de ruptura, uma atitude de vulgarização, uma atitude de simplificação, uma atitude de dizer, olha, para que eu fale, é preciso que eu esmague aquele que falou antes de mim. Para que eu vingue, é preciso que aquele que veio antes de mim não exista. Essa atitude que, no campo da política, no terreno da política, vai definir perfeitamente o tal do tipo humano revolucionário. Vocês entendem? É a pessoa que não entende. E aí eu peço para vocês, né? O Desconcerto do Mundo é um livro maravilhoso. Ele reúne 3 ensaios. E no terceiro ensaio, quando Corsão fala sobre as vanguardas artísticas, que elas são equivocadas, ele explica, né? Como se explica que, bom, o belo é algo objetivo, mas a gente tem 1000 artistas que propuseram cada qual uma obra de arte, um tipo, estilo de arte, né? Mesmo no Renascimento, você tem o Giotto, você tem o Leonardo da Vinci, você tem o Michelangelo, você tem o Donatello, cada um deles produz arte, como se fosse numa língua própria, produz de uma maneira especial. Ué, mas o belo é objetivo. Aí você tem os impressionistas, e aí você tem o Turner, aquele pintor maravilhoso de paisagens, e você tem os pintores ali do século XVII, século XVIII, Poussin, que é o grande pintor, e cada um deles fala numa língua distinta, mas todos eles produzem o belo em línguas distintas. E o Corsão diz, porque o artista, quando ele compõe, a ideia não é substituir quem veio antes dele, porque aquele que veio antes dele é insubstituível. Cada artista manifesta o belo, como que numa linguagem particular. E a tal ponto ele esgota essa linguagem no seu conjunto de obras, que o artista que virá depois tem de trabalhar com uma linguagem própria. Ele pode usar as mesmas técnicas, também pode usar pintura, também pode ser um colorista, ou aqueles pintores de traço também pode usar o traço, mas é como se a metalinguagem fosse peculiar, a linguagem tem que ser peculiar. E o artista é como se ele começasse de onde o outro terminou, tá bom, mas de que maneira o belo ainda não foi expresso? E é isso que explica a diferença de estilos. Mas todos têm esse ponto em comum. Todos vão manifestar, vão trazer à tona
em formas sensíveis, em formas materiais, o próprio belo. E aí é o que explica a conexão profunda entre uma pessoa que não é artista com aqueles artistas que agiram dessa forma. E o Corsão diz, caramba, as vanguardas, elas vão contra a própria arte, né? Porque as vanguardas, elas precisam dizer que elas estão superando o que veio antes. Elas precisam que tudo que veio antes não exista para que elas tenham algum valor. Meu Deus do céu, é a pura expressão da mediocridade. E isso que ele diz sobre as vanguardas, ele fala, antes de mais nada, sobre o nominalismo. O nominalismo é a expressão da mediocridade. Por que é a expressão da mediocridade? Justamente porque você tem de romper com quem veio antes. Você é incapaz daquela generosidade que diz, olha, ele foi até aqui, mas como o mundo é muito complexo, vamos complementar. Como que eu complemento? Gesto fundamental que o Tomás de Aquino tem para com Aristóteles. Olha, Aristóteles é um cara grande, hein? Mas Tomás de Aquino consegue ampliar. E ele precisa o quê, em primeiro lugar? Ser muito generoso para compreender Aristóteles. E depois ser muito generoso para ampliar aquilo. E nisso reside a genialidade. Você não precisa negar o que é diferente de você. Você não precisa negar o que veio antes. Você não precisa negar quem é maior do que você. Você aprende com ele. E se você for capaz, você faz do seu jeito, porque cada ser humano é uma alma. Cada alma é única. E se você é capaz de ser autêntico, que é viver plenamente aquilo que você é, e ampliar, elevar, aprimorar a sua personalidade, aquilo que você produzir vai ter a sua marca. Evidentemente, dentro do plano do que é verdadeiro, tá? Você não precisa sair espalhando um monte de mentira, como que e você não precisa, para justificar as mentiras que você espalha, dizer que a verdade está superada. Não, a verdade ela se manifesta de infinitas maneiras, tá? Então há uma série de maneiras aí ainda para pronunciá-lo. E os nominalistas, eles são filósofos da ruptura. E qual é a ruptura essencial? Segundo Gustavo Corsão, a partir do momento que o Guilherme de Ockham entende que fé e razão são inconciliáveis, e ele diz, a teologia nem é uma ciência, isso é o que o motiva para estabelecer a sua percepção sobre o conhecimento, a sua definição de conhecimento, que é o aspecto do nominalismo que nós conhecemos melhor. Tá? Mas para o Corsão, a atitude que leva o Guilherme de Ockham para esse caminho é a de separar o campo da fé e da razão. Para ele isso era inviável. Agora, do ponto de vista do conhecimento, o que é que enuncia Ockham nas suas esteiras nominalistas? Ele diz o seguinte, olha, as ideias universais, liberdade, justiça, amor, homem, verdade, estão na nossa cabeça, mas não estão no mundo. Os universais existem enquanto ideias em nós? Sim, existem enquanto ideias em nós. Eles têm uma realidade unicamente espiritual, mas não são coisas concretas. Vocês não imaginam o estrago que isso produz, tá? E para entender, a gente tem que compreender, ainda que de maneira muito introdutória, e eu estou aqui simplesmente compartilhando com vocês o que eu aprendi nesse livro do Corsão, então eu indico a leitura, sobretudo do primeiro capítulo da segunda parte do segundo livro. Compartilhando simplesmente, ali o Corsão faz uma brilhante retomada da epistemologia aristotélica, que vocês vão encontrar parte na metafísica, parte nos segundos analíticos, e, enfim, parte nos tópicos. O conhecimento, segundo Aristóteles, e também para Tomás de Aquino, mas aqui vamos tentar reelaborar o realismo conforme está na escolástica, há uma relação vital, há uma conexão vital entre a realidade e aquilo que nós conhecemos, e o conhecimento humano. Isso significa dizer que aquilo que está na realidade também está em nós. É a mesma coisa. O homem é um ser que erra. O homem é um ser imperfeito. Vamos pensar isso. Essa conexão entre essas duas ideias. Homem imperfeito.
Isso é uma ideia genérica, baseada em abstração, certo? Na realidade, o que é que eu tenho? Uma infinidade de homens cometendo erros. Uma infinidade. Isso que eu tenho. Erros singulares. Cada ser humano cometeu um erro especial. Mas, no processo do conhecimento, na minha mente, eu tenho a imagem de desses singulares errando. Contudo, a faculdade racional ela é ativa. Diante dessas imagens de homens singulares errando, e daí a importância da literatura, né? A gente amplia o mundo dentro de nós, porque a literatura é realidade na possibilidade, na forma da imaginação. Essas imagens que estão dentro da minha mente, a faculdade ativa da razão, né? A razão ativa, ela abstrai o que está lá, a essência do que está lá. Eu tenho homens singulares errando. João errando, tal, errando. E eu abstraio homem imperfeito. Por quê? Porque o homem é passível de errar. Então, os universais, eles são abstraídos pela faculdade ativa da razão das imagens das coisas mesmas, a tal ponto que a conexão entre o meu pensamento e o mundo como ele ela é forte, ela é vital e ela explica por que o conhecimento humano, de fato, tem tudo a ver com o mundo. Imaginem vocês que os nominalistas dizem: esses universais que estão na minha mente não estão no mundo. Rompe-se completamente a conexão entre o nosso conhecimento e o mundo. E aí o conhecimento humano não mais é entendido como elaboração espiritual, como algo que tem a ver com o próprio mundo, mas aparece para nós numa outra ordem, que é na ordem do espírito. E essa ordem, ela carrega essas mesmas coisas que estão no mundo, mas de uma outra forma. Não. O que acontece na nossa cabeça não necessariamente tem algo a ver com o mundo. E caramba, daí pra frente você tem Descartes enlouquecendo, aquelas filosofias todas com necessidade de correção do intelecto, século XVII. Não tem um filósofo que não tenha escrito um discurso do método, um tratado de correção do intelecto. Por quê? Porque tudo que o homem tem é o intelecto e o homem ele vai parar numa gaiola. A gaiola da sua cabeça. O homem já não é um ser que está no mundo, em simbiose com o mundo, o seu conhecimento já não é o reflexo da sua relação com a realidade. O conhecimento humano é entendido como algo que se passa na cabeça do homem sem conexão com o mundo, a tal ponto que o homem acaba se perdendo nesse abismo. E se perdendo nesse abismo, nossa, o consenso se perde. Tá. Lembra que eu estava falando no começo dessa palestra que ali, quando a gente trabalha com um consenso moral, quando a gente entende que o bem é uma ideia comum e o bem, como ele aparece no mundo, cada vez que um homem justo age, então essa nossa ideia de bem, embora ela seja universal, ela está no mundo. E tem essa conexão e a gente pode esperar da realidade. A gente pode esperar e exigir que na realidade ela esteja lá, porque é lá que ela está principalmente. Ela vem parar na nossa cabeça porque a gente é capaz de abstrair e transformar em conceito aquilo que nos surge como imagem, já que a sensibilidade, os 5 sentidos, é com eles que começa o conhecimento, né? Mas não acaba aí. A gente é capaz de abstrair, né? Então, a gente tem aí o misto, a síntese entre experiência e racionalidade em Aristóteles e também na escolástica. Essa síntese é rompida pelos nominalistas. Afinal, começa aí a disputa. O conhecimento é fruto da experiência ou o conhecimento é fruto da razão? E aí você tem o Locke dizendo, somos uma página em branco e a gente simplesmente é passivo com relação ao que a gente vê. O que a gente vê, o que a gente sente,
a gente transforma em ideias. E aí você tem um Descartes falando, não, eu só consigo compreender a realidade dentro da minha cabeça. E aí o Descartes tem aquela loucura de se picar e falar, não, isso é uma ilusão, essa dor que eu tô tendo. É só quando eu penso que eu sei que eu existo. Olha que maluquice. O cara tem um corpo, o cara tem uma materialidade evidente, ele nega a materialidade evidente, tá? Essas filosofias todas do século XV, XVI, XVII, segundo Corsão, são tributárias do nominalismo, dessa ruptura fundamental que vai conduzir o homem para um abismo particular. E aí, enquanto isso vai acontecendo no mundo do espírito, você tem concentração de poder e essa busca por concentração de poder é a grande marca da ascensão do Estado moderno. O Estado moderno, a política moderna tem como marca uma coisa só. Não se trata de bem comum, se trata de poder. Essa é a essência da política moderna. Ao mesmo tempo, no campo do pensamento, as ideias perdem a realidade. Os universais, que são fundamentais para a gente ter consenso moral, perderam seu estatuto. Simplesmente. E aí você começa a ter um monte de filosofia que se contradiz, você começa a ter uma série de filosofias políticas, cada uma dizendo que a natureza humana é uma coisa. A natureza humana é isso, então política é aquilo. Não, a natureza humana é aquilo, então política é aquilo. Mas o Corsão diz, todas têm algo em comum. A necessidade de ruptura, a necessidade de se afirmar como únicas, a recusa à complementariedade, a recusa à síntese, a generosidade da disposição em produzir síntese. Tá? Cada um dá um nome lá para o que eles chamam de essência do mundo, essência da realidade. Mas elas não conversam entre si. Por quê? Porque é cada homem preso na sua mania particular. É cada homem delirando sozinho quanto ao mundo que só existe na sua imaginação. E isso dá naquilo que o Oakeshott chamou de filosofia racionalista, né? O racionalismo na política é, digamos assim, a consequência do racionalismo, da ideia de você definir o mundo conforme a razão, de maneira completamente singularizada, mas preso à sua imaginação. E aí, as ideologias vão ser o quê? Vão ser todas arbitrárias, porque nenhuma delas tem a ver com a busca permanente do homem estar em conexão com a realidade. E sim, elas são frutos de um aprisionamento do intelecto dentro dos próprios sonhos, tentando procurar, por meio dos sonhos, descobrir que realidade pode ser boa para nós. Não tinha como dar certo, né? E aí, quando a gente analisa, eu vou falar, não, vocês não vão entender de prática política moderna, que é poder pelo poder, além do Maquiavel. Porque o Maquiavel foi um cara que não deu em nada, tá? Ele foi um cara que não... vamos pegar alguém que teve poder. Que teve poder. Vamos estudar, vamos entender o que exigiu ter poder. E aí a gente encontra um sujeito lá na França do século XVII, chamado Richelieu, que foi o homem mais poderoso da França no momento em que a França deixa de ser coadjuvante na Europa e se torna principal por obra dele. Então esse é um cara que vale a pena a gente ouvir, porque os efeitos da sua mentalidade são inquestionáveis, tá? Maquiavel escreveu lá o livro, deixa ele para lá. Mas vamos pegar o Richelieu. O Richelieu, ele foi o cara que enunciou um conceito que é usado vulgarmente até hoje, mas pior, é praticado o tempo todo, que é o do cálculo político. Política, veja, Richelieu é um homem moderno, é um herdeiro do nominalismo. Mas ele é um cardeal, tá, não importa, ele é imbuído de mentalidade nominalista que, lembrem-se, as universidades eram administradas pela igreja. Nas universidades administradas pela igreja, a escolástica tradicional é substituída pelo nominalismo. E a própria formação dos cardeais, ela é contaminada por essa maneira de pensar baseada em ruptura, baseada nessa
nesse corte entre nós e a realidade, nessa recusa escolástica realista tradicional. Tá? E o Richelieu é um homem dessa época, é um homem que pensa com esta cabeça e, para ele, cálculo político, prática política, trata-se de poder, concentração de poder, manifestação da soberania por gestos que tornem uma limitação geográfica mais forte do que os adversários, ainda que para isso seja necessário agir de uma maneira dentro de casa e de outra maneira fora de casa. O que é cálculo político? O objetivo da política passa a ser a conservação do poder. Cálculo político é o raciocínio que você faz tendo em mente um único fim: conservar poder. Conservar poder. E isso significa conservar o poder do príncipe, conservar a supremacia do seu território. Tá? Isto é política. A moralidade, ela é expulsa da política, mas vejam que não é algo estranho a moralidade ter sido expulsa da política, quando primeiro ela foi expulsa daquele horizonte do consenso. Então a ideia de bem já passa a ser em cada filosofia uma. Então o que é que se faz com essa ideia de bem na prática política? Como é que ela vai orientar a prática política se você tem 15? Você não diz o bem é isto, você diz não, o bem é isso aqui. Ah não é não, é isso aqui, é isso aqui. Veja, você está num mundo em que todas as ideias morais se contradizem. Você não tem, é o comecinho desse mundo sem consenso moral. A gente vive o ápice, né? É o comecinho desse mundo sem consenso moral. E aí, como é que a falta de consenso moral vai orientar a política? Vocês percebem como a cultura é algo complexo? A gente tem que ir montando quebra-cabeça e tendo paciência e ler os clássicos, e ler aqueles que complementaram os clássicos, e depois a gente vem para um contemporâneo genial que entendeu tudo aquilo, e de pouquinho a gente vai entendendo pouco a pouco o que nos trouxe até aqui, né? Então, a prática política passa a ser, ela se estabelece enquanto conjunto de cálculos políticos visando conservação do poder. E pronto, acabou. Tá, isso, razão de Estado, é isso. Aí vocês me dizem, mas tá, qual o problema? O problema é o seguinte, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu na França do Richelieu. O Richelieu era esmagado pelos Habsburgos, né? Os Habsburgos na época dominavam a Europa, eles tinham a Espanha, eles tinham a Áustria, a França fica entre os dois regiões. E os Habsburgos tinham a ideia de ser imperadores da Europa toda, eles tinham um projeto imperialista. Tá? Eu nem toquei nesse ponto desse ímpeto imperialista, está lá no Jardim das Aflições, livro magnífico, leiam, releiam, quantas vezes vocês puderem. Não vou nem entrar nesse aspecto hoje, senão a gente não termina essa palestra. Mas ali, o Richelieu ele tinha uma missão, manter a França íntegra, conservar o poder do rei. O rei era fraco, mas era a dinastia Bourbon. E ele falou, bom, ou a dinastia Bourbon, na época do Luís XIII, pai do Luís XIV, né? Desculpa, vou pai do Luís XIV, agora me fugiu, filho do Henrique IV, tá? Que é o primeiro Bourbon, o rei Bourbon, né? Antes era a dinastia dos Valois. Quando os Bourbons sobem ao trono, o Richelieu, sendo Cardel, sendo primeiro-ministro, sendo o primeiro homem do Estado, ele tem a missão de tornar os Bourbons a dinastia europeia e a França o país de maior influência. Por quê? Porque ou ele era esmagado pelos adversários, ou ele se protegia. Esse é o contexto que se define. E nesse sentido, ele teve que fazer o seguinte, ele usou essa estratégia, ele falou, bom, os inimigos dos Habsburgos são meus amigos. Quem são os inimigos dos Habsburgos? Os Habsburgos estavam aliados ao Papa e à Liga Católica. Por quê? Porque àquela altura, a igreja, ela não era um templo. Ela tinha se deixado arrastar. Isso aconteceu na história da igreja várias vezes, né? O Bernardo Kister diz isso bem. A heresia, ela permanentemente acompanha a igreja, né? A igreja sobrevive porque ela é sagrada, mas a heresia está sempre lá. E uma heresia comum é os prelados, os homens de religião, trocarem a religião pela política.
trocarem o interesse comum por alianças. E nesse momento na Europa, a Igreja Católica tem uma aliança com os Habsburgos, portanto, e a gente já tinha passado pela reforma, hein? Portanto, os príncipes protestantes, que não querem abrir mão da sua fé protestante, são os maiores inimigos dos Habsburgos. E o que o Richelieu, católico, cardeal, faz? Ele esmaga os protestantes dentro da França. Por quê? Porque os huguenotes na França, os calvinistas franceses, eram um partido político. E um partido que estava exigindo separatismo, queriam separar algumas regiões. Então eles ameaçavam a integralidade do território francês. E nesse sentido, Richelieu os combateu lá dentro. Contudo, foi com os príncipes protestantes que ele se aliou na Guerra dos 30 Anos, que fez com que os Habsburgos não esmagassem a França. Tudo isso é o quê? Tem alguma coisa a ver com o bem comum? Cálculo político para a conservação do poder. E isso é o que define a prática política na modernidade. Dei um exemplo do século XVII, vocês agora apliquem a tudo que vocês conhecem de política, vocês apliquem ao século XVIII, vocês apliquem ao século XIX, vocês apliquem ao século XX. Tá? A lógica é essa. E essa lógica, ela prevaleceu por causa dessa raiz nominalista na cultura, que definiu todas as filosofias modernas, que tem como característica principal a separação, né? a negação de que essas ideias universais, que sempre foram os horizontes da ação moral, essas ideias universais tivessem realidade no mundo. Não tem realidade no mundo, só na nossa cabeça. Bom, se é só na nossa cabeça, não tem como exigir que o outro me entenda. Se não está no mundo, está em mim. Eu sou uma subjetividade. E a porta está aberta para o relativismo moral. Se o relativismo moral prevalece, como é que a moralidade vai ser um horizonte para a política que precisa de uma ideia única para caminhar? Isso se perdeu. E como a mentalidade moderna é toda tributária desse rompimento entre nossas ideias e o que há no mundo, a própria ideia de bem, como que sumiu do mundo? Sumiu do mundo e ficou confusa dentro da nossa cabeça. E aí, a gente permanece com essa exigência de moral. A gente permanece com a exigência de moralidade na política, mas a gente não consegue. A gente não consegue porque as pessoas já não entendem o bem como algo objetivo, como algo real. As pessoas têm 1000 ideias de bem, que eu caracterizaria como miríades de ilusões sobre o que pode ser o bem, com base em delírios particulares. E essa falta total de consenso torna inviável que a moralidade esteja entre nós, na nossa vida ética, quanto mais na política. Voltando agora ao começo dessa palestra, é legítimo a nossa exigência de moralidade na política? É totalmente legítimo. A natureza humana, a essência do homem é a sua alma, é a natureza espiritual. E a gente sabe o que é o bem. Bem este que existe no mundo. A gente sabe que é o bem. A gente sabe que é o horizonte correto para a política. Contudo, a gente vive num mundo em que essa sabedoria foi posta, foi questionada a tal ponto que o consenso quanto a este seu caminho é que não existe mais. E é por isso que ele não está na política, que é justamente a arena em que a gente vai buscar resolver o conflito com base no horizonte. A gente não tem horizonte. Então, a restauração desse horizonte, se vocês quiserem, é a premissa para que a nossa exigência de moralidade na política ela se restabeleça, vocês entendem? Enquanto a gente não for capaz de restabelecer, de revitalizar, que é o que vários filósofos tomistas têm feito,
enquanto a gente não for capaz de recuperar essa tradição realista, de fazer com que ela se torne mais forte do que a relativista, por mais que seja plenamente legítimo a gente exigir que a moral seja o horizonte da política, isso vai parecer ser um sonho entre outros sonhos. E na cabeça de muitas pessoas é o que continuará sendo, porque poucas pessoas tentam se perguntar qual a origem das suas ideias, né? Elas vão sendo levadas pelo calor dos acontecimentos. Então, esse é o quadro em que a gente está inserido. E por isso que fica o paradoxo, tá? Eu dei um curso formado de 8 aulas do ano passado, entre abril do ano passado e maio desse ano, lendo vários desses clássicos que eu citei aqui, simplesmente para, depois de 8 meses de trabalho, depois de 10 meses de trabalho, chegar para as pessoas que trabalharam comigo e dizer: vocês estão vendo por que a gente está nesse paradoxo? Aqui estão algumas coisas para a gente pensar. É por aí, tá bom? Bom, eu não vou me estender. Eu sei que vocês têm muitas outras palestras legais para assistir. Espero que essa inspire vocês aí a ampliarem e buscarem cada vez mais condições, né? E condições que permitam que vocês compreendam melhor o mundo em que vocês estão inseridos, para que, em primeiro lugar, vocês recuperem a sanidade mental. O mais difícil no mundo que a gente está é encontrar a sanidade mental, recuperá-la. Tá? Recuperá-la dá um trabalho desgraçado. Passei muita noite em claro antes de ter a sensação de que eu encontrei a minha. Né? O Chesterton é um autor fundamental quando ele diz: deixa eu escrever aqui um esboço de sanidade. Um esboço de sanidade, porque o mundo está pirando. O mundo está pirando porque a gente simplesmente perdeu o vínculo com a essência das coisas. A gente esqueceu de se dedicar à essência das coisas. A gente está esquecido de tudo isso. E quando a gente esquece a essência das coisas, não tem como nada dar certo. Quando a gente esquece da realidade, cada um fica preso na sua gaiola e cada um fica gritando para o outro do interior da sua gaiolinha. Isso é o cenário político brasileiro hoje. Isso é a vida cultural brasileira hoje. Com a recuperação da nossa sanidade, a gente consegue irradiar luz, e com a recuperação da sanidade de um número cada vez maior de pessoas, quem sabe a gente não restaura primeiro a cultura no Brasil, para que a própria política, que é um registro da cultura, não faça parte, também ela, dessa restauração. Muito obrigada pela atenção de vocês e ótimos trabalhos ao longo do Congresso.